Olá, estamos no terceiro episódio do Pode Falar, que agora a gente tem nome. Eu nunca vou esquecer disso porque eu traumatizei muito da primeira vez de não ter um nome. Eu fiquei arrasada, mas tudo bem. Sou Flávia Nascimento, tô aqui com o Ramon e a gente vai falar hoje de um assunto muito bacana, que eu acho que a maioria dos nossos seguidores vão se identificar. Tenho certeza. Certeza. Que é o seguinte, tem uma autoimune, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu tenho? É de comer ou de passar no cabelo, né? Porque eu acho que quando a pessoa descobre qualquer doença, mas principalmente a autoimune, é um choque para todo mundo. Sim. E aí a gente tem que pensar aqui, o que eu vou fazer a partir dali? Que é o que eu falo, né? Tá, tem, vai mudar? Não. O que eu vou fazer com aquilo daqui para frente? Você também percebe muito isso dos pacientes? Muito. As pessoas ficam muito perdidas. Ela tem um diagnóstico, ela cria aquele momento que elas se apavoram pela novidade, pela surpresa. Acham sempre que é algo sem cura, que a pessoa não tem o que fazer e só vai ser uma decadência dali em diante. A gente sabe que não é isso. Uhum. E as pessoas chegam muito preocupadas, né? O que eu vou fazer sendo que não tem cura? Opa, não é bem assim, né? Usa um termo que eu não gosto. Eu sempre corrijo meus pacientes com isso. Agora é só paliativo. Não é. Não é. Paliativo é outra coisa. Quando eu já não tenho mais não tenho o que fazer, e aí eu vou tentar dar o melhor, né, naquele momento. Não. A gente tem que entender que a autoimune, ela não tem cura, mas tem controle. E esse controle é que a gente vai buscar. E não só o controle da doença em si, mas o controle na melhora da saúde. Porque eu falo, se você trata a saúde, se você busca a saúde, você automaticamente está melhorando a doença. E essa aceitação, que eu acho que o primeiro baque assim, que a pessoa vê, joga no Google. Nossa, a Dr. pior coisa Google. que alguém pode fazer é isso. Pior coisa, porque no Dr. Google, você é mais um dentre milhares de informações que estão ali, cruzou vários sintomas, várias coisas, e aí você vai morrer amanhã. E aí amanhã, e meus filhos, e meus netos, e não é bem assim, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter responsabilidade até na hora de procurar o que você tem. Tá, você vai procurar informação? Pega um site de confiança, de qualidade, vai no site da sociedade, de reumatologia, de cardiologia, para você ver o que você realmente tem. E não o que as pessoas falam que você tem, né? Então, essa coisa da aceitação, da negação. Muitos falam, não tem tratamento, então eu vou deixar pra lá. E as pessoas até acabam fazendo coisas mais erradas, né? Porque elas falam assim, se não tem cura, agora mesmo que eu vou fazer de tudo. Às vezes a pessoa bebia pouco e começa a beber mais, não fumava, começa a fumar, e aí por diante. Você vê muito isso? Eu vejo. Pra aproveitar a vida. Vou aproveitar enquanto é tempo. Exatamente. Porque o Google falou que vai durar alguns meses, né? E aí eu falo que, e é uma frase, é duro dizer isso, né? Mas assim, não é só pensar que, eu vou morrer amanhã, mês que vem, ano que vem. Não, gente. Primeiro que não vai. E se fosse morrer, ok, quem sofre é a família. Mas se você ficar numa cama inválido, se você ter outras complicações que não são justamente o que, né, que vai acabar com o seu sofrimento. Porque quando você morre, você acabou o sofrimento. Uhum. Mas geralmente não é assim. Nossa hora não é né? Tão rápido. Só ele assim, sabe, né? Então eu acho que essa negação é muito comum no início. A pessoa não vai procurar uma segunda opinião, que eu acho legal procurar uma segunda opinião, porque a gente entender o que é e saber que realmente é. E por isso que a gente tem que ser muito criterioso no diagnóstico. Eu falo que doenças autoimunes, a gente não é uma receita de bolo ou um eletrocardiograma que você vai lá, lê, é um infarto de parede anterior. Não. Você tem que ter realmente as certezas que você tem. Aquele paciente tem todos os critérios diagnósticos ou critérios classificatórios, como a gente usa na reumatologia? Tem. Ok, eu tenho a doença tal. Se não tem, se falta uma peça do quebra-cabeça, a gente pode até não chegar no diagnóstico, mas você vai acompanhar aquele paciente. Você vai orientar, você vai acolher aquele paciente. Então, mas isso é o que você faz. Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes, não fechamos o nome correto de alguma coisa. Não tem nada, vida normal. Vai pra casa que seu exame tá normal. É assim que acontece, não é? A maioria das vezes, sim. E hoje tive um caso interessante também sobre isso. Vários exames normais, mas, gente, a pessoa tá ali na sua frente. Tem sintoma,
tudo bem que você não fecha todos os critérios. Você vai falar pra ela, assim, olha, vai pra casa, quando você piorar muito, você volta? Óbvio que não, né? E aí a pessoa, às vezes, fica desamparada nessa hora. Ela não sabe o que ela faz. É coisa da sua cabeça. Aí é porque você andou demais, é porque você trabalhou demais, é porque... Aí trata com antidepressivo, né? E não resolve. Por que não vai resolver? Sim. E aí demora anos para um diagnóstico. A espondilite anquilosante, por exemplo, antigamente eram 10 anos para chegar ao diagnóstico. 10 anos, era uma média de tempo. Então eu começava a sentir dor jovem, em uma idade produtiva, que geralmente são homens mais jovens, né? E eu tinha uma dor na coluna, que era que se trabalhou muito, carregou peso, com 10 anos, uma média de diagnóstico. Já pensou quanto de sequela que já tinha e quanto essa pessoa já sofreu com aquilo? E o tanto que o sistema imune já descontrolou dali em diante para dar origem a outra autoimune, por exemplo. Exatamente. A outra autoimune, a segunda, a terceira, até quando? Então, a aceitação da doença também por parte do paciente, ela precisa acontecer. Para ele poder se dedicar. Porque não é fácil. E você, no seu dia a dia, você também depara com pacientes que não aceitam, que não dão o seu melhor. Aliás, é mais comum no início da doença isso, muito, né? As pessoas muitas vezes elas não acreditam que aquilo que a gente está fazendo, que aquela mudança vai surtir um efeito. E a gente vê muita relutância das pessoas mudarem hábitos também. Porque é diferente. Por exemplo, a pessoa tem tem lá um diagnóstico de alguma coisa. Ela vai tomar um remédio. Porque é fácil. Ela não tem que se abdicar de nada para aquilo. Mas para ela ter uma mudança de um hábito alimentar, tem que parar de beber álcool, por exemplo, que a gente tá falando, essas pessoas que bebem 2 garrafas por semana, por exemplo, a gente sabe que é difícil. Demais. Não é? Muito. E são pessoas que não querem, às vezes, fazer. E, ok, Ramon, é o custo daquilo que ela quer. Ela tem já um processo inflamatório aumentado. E ela vai continuar fazendo tudo aquilo? Mas é difícil. É difícil. Do mesmo jeito que é difícil levantar para ir trabalhar, para fazer atividade física. Sentir dor é difícil. Sentir fadiga é difícil. Exato. Você tem que escolher qual dor que é maior. É a dor da autoimune ou a dor do seu esforço. É uma das coisas. Na vida são escolhas, né? Escolhas. Eu escolho ter saúde. Sim. Ou eu escolho continuar na doença e ter cada vez mais doenças. Porque, infelizmente, a gente sabe que uma autoimune é mais fácil a segunda, é mais fácil a terceira. Por quê? Porque o seu sistema imune já está todo descontrolado. Ele é como se ele estivesse frenético. E aí, se eu dou chance pro azar, esse azar vai chegar. Não tem como. A gente entende, sim, que tem todo o processo de mudança, de hábitos, que é coisa... Eu acho que a coisa mais difícil que tem é mudar hábito. Sem dúvida. Porque desde criança você faz a mesma coisa. E o hábito te traz uma memória afetiva também, de situações quando... Enfim, é muito difícil. Mas é necessário. E quando a gente muda, a gente tem uma sensação de superação muito grande. Então, sua autoestima melhora, a doença em si vai melhorar, né? E a gente tem que entender que, por mais que você tenha medo da morte, medo da invalidez, que as pessoas acham que a doença define. A doença me define. Não, óbvio que não. Pessoas em remissão, se elas não falarem que tem uma doença Ninguém X... fala. É vida normal. Normal. Não muda nada. Ela só tem que tomar algumas atitudes diferentes para se manter daquele estado. Mas atitudes nada além do saudável que a outra pessoa também não deveria fazer, né? Gente, é o que eu falo. Não é porque você tem uma doença que você tem que ser saudável. Todo mundo tem que ser saudável. Exato. Né? Isso é o habitual. O mundo que a gente vive fala que não. Mas o mundo que a gente vive também está mostrando que não é tão legal assim. Não tá tão legal assim. Igual aquela coisa de... Eu escutava muito quando era criança. Mas você é magrinha, você pode comer isso aqui. Tá. Aí a magrinha começa a comer. Pronto, aí ganhei peso. Agora não pode mais. Não tem sentido fazer uma coisa dessa. Então, você tem que se alimentar bem por questões óbvias. E assim, eu tenho uma autoimune. A gente tem alguns cuidados a mais, mas a base é a mesma. A base não tem mudança. Não tem. E realmente não tem. Eu falo que eu me cuido, não é porque eu tenho uma doença, que às vezes os pacientes me questionam, me colocam na parede, mas você não come, você faz? Faço.
Faço. Por quê? Porque não é que eu tenho uma doença que eu preciso tratar. Eu não quero desenvolver uma doença no futuro. Então, eu quero, a partir de ontem, nem de hoje, a partir de ontem, começar a minha poupança de saúde. Para quando chegar nos meus 70, 80 anos, eu quero ser aquela senhorinha de cabelo branco, que eu vou ter cabelo todo branco, tenho certeza, na musculação, fazendo assim, ó. E o povo olhando, ó, tá vendo aquela senhora, viu? É isso que eu quero. Você tem que poupar os telômeros, Flávia. Os telômeros. Tem que poupar telômeros. Um dia a gente vai falar sobre, isso, porque nós vamos já falar. é o segundo episódio que a gente fala sobre os telômeros e não explica o que é. Um dia nós vamos falar. Quando for um termo mais científico, a gente fala sobre os telômeros, que a gente tem usado bastante. Deixa eu só explicar, então. Em 10 segundos eu explico, em 30 segundos. Gente, é o seguinte, telômero, pensa num fio encapado. A gente nasce com o fio todo encapadinho. E aquela parte do meio do fio, que é o cobre que tá ali dentro do fio elétrico mesmo, tá? É o nosso DNA. E a capinha do fio tá protegendo esse DNA do estresse oxidativo, de toxina, de radicais livres. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capinha. Então, o fio ele vai ficando desencapado. Então, o fio de cobre começa a ficar exposto. E o radical livre, aquela coisa do álcool, do cigarro, todo o estresse que você gera, se agride diretamente o DNA, que você não tem mais o escudo protegendo. Aí você pode lesar o DNA. Aí você pode ter outros problemas. Desequilíbrio inflamatório, câncer, doenças neurológicas, aí as coisas vão. Então, toda vez que a gente fala assim, encurtamento de telômero, é a gente perder essa capinha do fio. E isso acelera muito o processo de envelhecimento e todos os danos celulares. Que ninguém quer. Que ninguém quer. A gente quer preservar o telômero o mais tempo possível. Eu quero meu telômero longo. Infinito, quase. Infinito, exatamente. Adorei a comparação, viu? Vou explicar para os meus pacientes isso, do telômero, do fio. Gostei. Nunca tinha pensado, gostei. Gostei. Bacana. Mas assim, o que a gente tenta trazer para o paciente na autoimune é acolhimento. É explicar o que realmente é a doença, o que realmente ela faz. Porque quando você entende o que você tem, fica mais fácil você fazer coisas, ter meios de melhorar. Se eu não entendo o que é uma doença, o que ela faz, o que ela não faz, que estímulo que eu vou ter para melhorar minha alimentação, meu manejo de estresse, meu exercício físico, suplementar o que eu preciso, tomar o remédio quando necessário, né? Claro, por que não? Sim. Mas quando eu entendo, quando eu sei a forma correta do que está me acometendo. Não só ter medo de... Medo é um sentimento muito ruim. É um sentimento que paralisa, é um sentimento que deprime a gente. E a gente não pode ter medo. E uma grande parte da autoimunidade, né, no autoimune, que eu falo que eu acho que todo mundo deveria fazer, é terapia para ter um autoconhecimento. Nossa, sim. Se todo mundo no mundo fizesse terapia, o mundo seria melhor. Se quem tem uma autoimune e que necessita de uma terapia fizesse, tenho certeza que a remissão chegaria muito mais cedo. Muito mais rápido. Não tenho dúvidas. Porque esse autoconhecimento é fundamental para todo mundo, para qualidade de vida, sabe? Eu falo que para qualquer coisa, para saúde, mas principalmente na autoimune, a primeira coisa que você tem que fazer para mudar é passar a dormir bem. Isso acho que é um dos pilares mais essenciais, porque a partir que você dorme, você vai controlar teu processo inflamatório, com seu ciclo circadiano, tua resposta imunológica é controlada. Isso não tem como, não existe remissão sem dormir. O segundo ponto é controlar estresse e cabeça. Porque às vezes a pessoa dorme, mas passa o dia inteiro pilhada, estressada, no trabalho, com a família, que seja, ou preocupada com a doença dela. Então, esses dois, pelo menos já estando um pouco mais dentro ali do eixo, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Sim. Não tem dúvida. E não viver a doença, não pegar a doença e carregar no colo, sabe? Porque tem gente que convive com a doença 24 horas por dia. Parece que a doença e ela estão ali, ó. Você precisa... Não, aquilo não é seu. Aquilo não é seu. O que está naquele momento, bacana. Mas a gente percebe muito perfis de pacientes que pegam a doença para si, que vivem a doença. A remissão demora infinitamente mais. O perfil de paciente com paciente resolutivo, dinâmico, que não, isso tudo bem, eu tô com a doença
X, eu vou fazer isso para melhorar. Eu tenho garantia que vai melhorar? Não. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer, o caminho é esse. A remissão chega muito mais rápido. Fato. É muito claro isso no dia a dia de atendimento. Muito claro. E aí a pessoa dinâmica, ela procura, ela se esforça. E tem um outro perfil mais catastrófico que ele não consegue. Ele pode até querer, mas ele não consegue. Sim. Então ele pega aquilo, agarra aquilo. Você sabe uma coisa que eu faço em consulta? Isso é um hábito que eu tenho desde sempre. Por exemplo, a pessoa está sentada na minha frente. E às vezes ela fala assim, não, porque a minha doença de Crohn, alguma coisa assim, é sempre o meu. E toda vez que eu vou me referir querendo falar, vou explicar alguma coisa, vou explicar uma Hashimoto. Não, porque a Hashimoto, eu falo genericamente, a Hashimoto, não é a sua Hashimoto, não é a sua doença de Crohn, não é a sua espondilite, não é o seu lúpus, é o lúpus. Porque toda vez que a gente fica assim, a minha doença, você está trazendo toda essa energia negativa que você está falando, você está trazendo para você. E se você fala que o primeiro ponto é mudar a sua cabeça, você está fazendo totalmente o oposto. Então isso eu faço desde sempre. E eu acho que é importante isso, é tirar aquela questão da doença da pessoa. Fala mais genericamente, eu acho que é o primeiro ponto de mudança. E a pessoa não pode ficar falando, é porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Vai ter mesmo, desse jeito, vai ter mesmo. Você tá pegando, né? Tá pegando, Tá agarrando aquilo com todas as forças. Sem dúvida. Mas eu tenho dor. Ok, mas para de falar. Vou parar de falar, vou parar de ter dor? Não inicialmente, mas vai fazer parte do processo. Isso, parte do processo. Parte do processo. Que às vezes eu cometo isso na consulta, eu falo, não, vamos lá. Você não é a dor, você não é a doença, não te define. Mas porque não é você que sente dor. Sim, entendo, mas o que cresce é o que eu dou atenção. Então, se eu dou atenção para dor, ela vai crescer. Se eu dou atenção para o que não, pro positivo, o positivo vai crescer. Me perguntaram na caixinha de um Instagram se eu nunca sentia dor. Eu falei, sinto toda semana. Eu tenho escoliose, eu tenho um desgaste no joelho já importante. E aí, eu toda semana falasse, nossa, no mínimo uma vez por semana. Agora mesmo, eu tô com uma dor aqui, porque eu tenho escoliose. Eu tô na cadeira, eu tô me equilibrando e atendi o dia todo e tudo bem. Não, nossa, eu já tô com muita dor, viu, gente? Nossa, hoje não tá dando, não vou nem fazer stories porque assim, tá com muito, não quero. Não, eu tô com dor, o que eu vou fazer pra melhorar essa dor? Eu vou alongar. Na academia, eu vou fortalecer minha musculatura para que eu tenha menos dor do que normalmente eu teria. O que eu posso fazer pra melhorar? Porque daqui pra trás não volta. Agora daqui pra frente tá nas minhas mãos. Exato, você escolhe o que você vai fazer. Sim, meu futuro, só eu consigo mudar. Sim. Então não é uma sentença ter uma autoimune de forma alguma. E você falou uma coisa de fortalecer, né? Ninguém faz musculação. Ainda eu vejo musculação é um esporte muito... Eu considero um esporte muito nichado. É só para aquela pessoa que quer ficar forte, definido. Não, de jeito nenhum. A pessoa tem doença autoimune, uma artrite, uma artrose, musculação. A pessoa tem um lúpus, musculação. A pessoa tem uma fibromialgia, musculação também. A pessoa não tem nada, musculação também. Não é verdade? Porque eu quero chegar nos meus 90 anos comendo sozinha. E assim, obviamente a gente vai moldando. Tô com muita dor hoje, faz o exercício mais leve. Por isso que o treinador físico é importante para estar ali acompanhando. Mas não existe um controle inflamatório sem atividade física. Do mesmo jeito não existe não dormindo e não existe não manejando o estresse. Mas a musculação não tem como fugir. Fundamental. Pra você conseguir levantar da cadeira sozinho. Sim, com certeza. Sabe, eu atendo muito idoso, assim, por conta das artroses, né, dos desgastes. E aí eu vejo, e o que mais me entristece é que às vezes falam comigo assim, nossa, mas se com 40 anos tivessem me falado isso, eu teria feito, mas eu não sabia. Porque não tinha essa cultura de prevenção. Não tinha, não. Tá melhorando agora. Sim, não tinha. E aí você começa, então vou começar pelo Pilates. Porque às vezes a pessoa de 70 anos não vai na academia. Para ela aceitar o Pilates já é... E aí ela começa com Pilates 2 vezes por semana, ela volta bem. Será que eu posso fazer? Claro, vamos fazer musculação então 3 vezes por semana, Pilates 2 vezes por semana, tá perfeito, tá maravilhoso. Uma coisa do sono que você falou, que eu acho importante a gente comentar. Um sono de qualidade.
Nossa, ninguém não dorme, né? Quantidade. Tem gente que dorme 12 horas e acorda Um bagaço. Passou um caminhão em cima da pessoa. Sim, verdade. Tem gente que dorme 7, 8 horas e acorda bem, porque é um sono reparador. Eu tenho as fases do sono que eu preciso. Porque em cada fase do sono, eu vou ter alguma parte do meu sistema funcionando e sendo regulado. Agora, se eu tenho um sono de má qualidade, mas eu trabalho à noite e durmo de dia, não é a mesma coisa. Tanto que tem vários estudos que quem trabalha à noite tem mais doença crônica, tem mais... Fato. É fato, o nosso corpo foi programado para uma coisa. Se eu mudo aquilo, eu vou ter consequências. Né? Então, sono de qualidade, não de quantidade de sono, mas na qualidade. Assim como a alimentação. Não tem jeito. E essa coisa de não dormir, eu não falo nem só que é essa questão de dormir mal. As pessoas estão... Não é que dorme mal. Porque assim, a pessoa fala assim, Ramon, hoje eu demoro pra dormir, mas depois que eu durmo, eu até vou. Tá bom, mas por que você tá demorando pra dormir? A principal coisa que eu falo, tira. Celular. Isso aqui, essa luz azul que a gente chama, tem que tirar 1 hora antes de dormir. Porque você já tira um pouco daquela neuroestimulação, primeiro daquele monte de informação. Você não tem que ter um monte de informação à noite. E segundo, você fica degradando a melatonina. Agora a gente começa a extrapolar. A pessoa foi lá à noite e fez uma refeição muito grande. Comeu muita carne vermelha à noite, com muito teor de glutamato. Cérebro tá ali super estimulado. Eu demoro pra dormir. Óbvio, o teu cérebro não desliga. Você ligou na tomada nos 220 volts à noite. É o contrário. E começar a fazer um processo de relaxamento desde lá das 3 da tarde, já usando um chá mais tranquilo, uma janta menor. Não treine à noite. Treina de manhã, de tarde, o horário mais cedo que você consiga, pra já começar a fazer uma indução mais satisfatória do sono. Aí dorme bem. Começou a dormir bem, as coisas vão começar a caminhar. Porque aí durante o sono, eu vou começar a fazer toda a modulação de um gene que a gente chama que é o clock, que é o gene master, né? E a partir desse gene regulado, eu vou ter mais expressão de PGC1-alfa, PPR-alfa, mais bem estimulado no dia seguinte, minhas sirtuínas, de toda a minha parte mais antioxidante. Porque eu produzo enzimas antioxidantes. Todo mundo fala assim, eu não preciso tomar um antioxidante porque eu produzo a minha. Verdade, você até produz. Só que eu tenho que ver assim, será que eu tô produzindo satisfatoriamente? Será que eu tô dormindo para produzir essa enzima? Porque se você não dorme, você não produz enzima antioxidante. Se você não tem uma alimentação baseada ali em compostos bioativos, você não toma chá, você não come vegetais, de onde você tá tirando seus compostos fenólicos para estimular a sua sirtuína? Você não tem de onde tirar, você não fabrica isso. Então, é essa somatização de estratégias que a gente vai construindo. É uma pecinha de Lego, né? Que a gente vai montando. E é engraçado que você falou, que eu fiquei pensando assim, às vezes as pessoas falam assim, mas é porque eu produzo, Gente, mas a gente tá... Como é que é o nosso solo hoje? Horroroso. O que? Eu não entendi. Nosso solo. Sim. Horroroso. Como é que é nosso ar? Horroroso. O nosso corpo sabe o que ele tem que fazer. Às vezes ele não consegue fazer tanta coisa. Porque se eu tenho tanto estímulo ruim, como que ele vai dar conta daquilo tudo? Ou não é tão ruim assim, mas eu não tenho o substrato para aquilo. Não vai produzir. E outra, será que o que você, sem uma doença autoimune, o que você precisa de estratégias antioxidantes, anti-inflamatórias, é a mesma coisa de quem tem uma autoimune? Jamais. Ou essa pessoa ela precisa de primeiro que ela está degradando mais. A pessoa já tem uma autoimune, o sistema inflamatório dela está aqui em cima, a outra está aqui embaixo. Quando eu estou trabalhando aqui em cima, eu já estou desgastando muito mais tudo que eu tenho. Enzimas antioxidantes, todas as minhas proteínas estão sendo mais degradadas. Então, como que eu posso falar que essa pessoa com autoimune precisa da mesma coisa dessa? A conta não fecha. Não fecha. E aí a pessoa acha que tá ali cansado porque tirou o carboidrato, tirou o glúten. Tô cansado porque eu preciso de carboidrato para viver. Não, gente, peraí. A gente não tirou o carboidrato, a gente tirou de má qualidade, é diferente. Exato. É comida, você não vai comer... Não vai comer o que Deus não fez, é o que Deus fez. Porque às vezes você pergunta, o que eu vou comer? Só que Deus fez. Comida, gente. Deus fez, come. Deus não fez, não come. É assim, simples assim. Meu avô jantava 5h30 da tarde.
certo estava ele. Certo Com estava ele. certeza. E às vezes as pessoas me falam assim... Primeiro, na remissão tem que perder peso. Quem tá acima do peso não tem jeito. Aí, isso é comum. Eu janto leve, eu janto só um lanchinho. O que tem de leve no lanchinho? O que é um lanchinho? Vamos lá. É pão, é alguma coisa. Ou é presunto, ou é mussarela, ou é queijo, ou é mortadela, sei lá. Ou, na melhor das hipóteses, a pessoa fez um patê de frango ali, que não fez também, a gente sabe disso. A carga glicêmica dessa refeição é muito maior do que se ela tivesse feito um prato com arroz, com feijão, com frango ou com uma carne que seja. Gente, um lanchinho não mata fome. E eu não sinto saciado com um lanchinho, assim, um lanche natural. Aí a pessoa vai lá, beliscar alguma coisinha. Aí começa a beliscar um monte de coisa. Aí quando você vê, você comeu muito mais na janta, porque você inventou de comer lanchinho, do que no almoço. Na última refeição, que não era para ser a maior refeição do dia, passa a ser. Aí você fez a maior concentração de carboidrato e gordura no pior horário. Aí você vai dormir. Aí durante a noite, a tua digestão vai estar acontecendo. Se a tua digestão está acontecendo, você não vai produzir GH satisfatoriamente. Aí você não tem um sono de reparo. Sim. Aí acabou. Aí você acorda morrendo de fome, porque o que você comeu foi vazio. Caloria vazia, como se diz, né? Exato. Aí você acorda morrendo de fome. Ou, na pior das hipóteses, que isso acontece também. A pessoa come muito à noite, muito mesmo, porque estava azul de fome, porque não comeu nada o dia inteiro. Aí acorda com aquele peso na consciência. Falei, nossa, comi muito ontem, vou fazer um jejum hoje. Pra compensar. Pra compensar. Aí o que faz? Restringe, não toma café da manhã, almoça só um franguinho com uma salada e não come lanche à tarde. Pronto. Acabou de construir o caos de novo pra noite. Vai ter de novo aquela compulsão. Isso vai entrar num loop. É um loop infinito, né? Não sai nunca disso. Agora imagina um sistema imune que precisa de um sono reparador para ser regulado, lidando com isso todas as noites. Não repara. Não repara. E não é só pensar que eu vou usar o imunossupressor, que vai imunossuprimir. Não, eu tenho que modular. Eu tenho, talvez, momentos mais críticos, usar o imunossupressor é importante? Sim, salva vidas. Mas, por que eu cheguei naquele ponto? Qual foi o gatilho? Não. Quais foram os gatilhos que aconteceram? Como, por exemplo, o que a gente acabou de falar. Comer muito à noite, não comer bem de dia, dormir mal. Então, quando a gente pensa que na autoimune a minha vida acabou, eu tenho que mudar completamente a minha vida... Não é mudar completamente, na verdade é ser normal, é fazer o que tem que ser feito para ter saúde. Então, quando eu explico isso para a pessoa que está na minha frente, eu falo assim, olha, o certo é fazer isso. O certo é ficar em torno de 12 horas sem comer, porque está anoitecendo, o meu corpo tem que entender que eu tenho que desacelerar, e aí eu vou produzir o que tem que produzir à noite e gastar durante o dia. Então, eu preciso desse tempo para o meu corpo funcionar. Que é o normal. A pessoa começa a entender que aquilo é o normal e começa a relaxar um pouco mais. Começa a saber o que ela pode fazer para melhorar e vai vendo o resultado. De hoje para amanhã? Não. Ninguém adoeceu de ontem para hoje e não vai melhorar de hoje para amanhã. Eu não vejo remissão eu já vi em 6 meses, mas é uma exceção da exceção da exceção. É 1 ano para cima. Sim. Fazendo tudo. Sim. O ano inteiro. Porque você não demorou nem 1 ano só para desregular o seu sistema imune. Não. Foram muitos anos. E já vamos quebrar um tabu, vamos quebrar um mito já. Você viu alguém entrar em remissão bebendo? Não. Nunca vi, gente. Não. Eu posso estar em remissão e ter alguma exceção. Isso, perfeito. Exatamente. Mas, em durante atividade... a crise não tem jeito. Não tem como. É jogar gasolina no fogo, a mesma coisa. E assim, diagnosticou uma autoimune agora, tá? Comecei a fazer tudo. Fiz por 2 meses. Se beber, vai ter dor no dia seguinte. Porque a sua modulação inflamatória ainda ela está aguda. Você não fez uma mudança que a gente chama na mudança da resposta inflamatória a nível de medula, que são as novas células formadas tendo menor capacidade inflamatória. Então isso demora um tempo, é no mínimo 1 ano que isso demora. Então o que a pessoa faz? Faz 3 meses. Tô melhor. Aí come besteira, enche a cara de novo, bebe. Volta. Gente, volta muito pra trás. Aí você fica patinando, você não sai do lugar. Aí de repente, já tô assim há 5 anos.
E eu acredito, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não consegue evoluir. É como se quando tivesse quase apagando o fogo, você fosse lá e... Joga gasolina outra vez. De novo. É. Aí você vai batalhar pra continuar, quase e joga. Ou então cutucar onça com vara curta, é mais ou menos isso. Que eu falo que você não pode dar chance pra autoimune. Sim. A autoimune, ela é perversa quando ela quer ser. Então eu falo que a gente não pode dar chance. Você tem que chegar chutando a porta mesmo. E aí ele fala, no início é muita coisa sim, é muita mudança. O pior de tudo são os primeiros 3 meses que você vai ter que se vigiar o tempo todo, mas isso vai se tornar um novo hábito. E aí você vai conseguir chegar à sua remissão. Mas você não pode dar chance para a autoimune. Porque se ela tem isso aqui de espaço, ela vai. Sim. E ela Todas vai elas, com tudo. Com tudo. Ela não tem dó do corpo que ela está habitando. Ela não tem dó. O que você pensaria assim, por exemplo? A pessoa teve um diagnóstico agora de uma autoimune. Quem acabou de descobrir que está lá em casa. O que ela faria como estratégia, antes de conseguir uma consulta com o médico, por exemplo, de chegar ali num profissional? O que você considera que ela já pode começar a ter de mudança na vida dela, para ela já começar um controle inflamatório? Pra falar bem a verdade, eu falo como se fosse eu. Se eu descobrisse uma doença hoje, eu vou sentar, parar e falar o que eu tenho. Eu tenho tal coisa, uma doença W. O que é a doença W? Não vou jogar em Dr. Google, vou jogar em sites confiáveis e vou entender e vou estudar da doença. E vou começar. É mudar a alimentação? Tá. O que é o habitual? O que é normal? É normal eu comer um pão que fica lá no supermercado 6 meses? Você tem que começar a ser crítico. Primeira coisa é ser crítico. Crítico em relação a tudo. A tudo, inclusive o seu diagnóstico, né? É normal? Não, isso não é normal. O que minha avó lá atrás fazia? Minha bisavó fazia? Minha bisavó comia comida, ela dormia 6, 7 horas da noite quando escurecia e acordava às 5 da manhã quando começava a clarear. Eu vou começar a pensar, a entender, a manejar meu estresse, a ter autoconhecimento não só da doença, mas de mim. O que me levou a isso? O que me fez? Desde quando eu comecei a sentir? Porque assim, a gente tem um gatilho maior. Sim, mas já tinha sintoma antes. E já tiveram vários outros gatilhos anteriores que a pessoa não sabia. Uma infecçãozinha aqui, um estresse ali, a perda de um parente. Então, assim, foram pequenos gatilhos que chegou uma hora que virou a chave pro lado ruim. A gente tem que desvirar. Eu acho que se fosse eu, assim, por onde que eu começo? Entendendo o que está acontecendo e vendo o que eu posso fazer antes de chegar no médico. Porque eu não vou no médico só para pedir remédio. De forma alguma. Eu vou no médico para eu poder restabelecer minha saúde. E a gente consegue começar a fazer isso muito antes da consulta. Total. Vamos linkar algumas coisas? Vamos. Pessoal, vamos lá. Vocês anotam aí, hein? Dormir, investir em qualidade de sono, fazer atividade física. Sim. Cortar o álcool. Se bebe uma garrafa de vinho por semana, passa a tomar meia, se não conseguir tirar de uma vez. Se der pra tirar, melhor ainda. 2 chás por dia. Sim. Qual chá? Diferentes. Tanto faz. E diferentes que sejam. Que sejam diferentes. Isso. Que aí você dando estímulos diferentes. Exato. Né? Não é só. Se pudesse escolher, um deles seria gengibre. Sim, excelente. Que todo mundo tem em casa. E é gostoso. Sem açúcar, né? Pelo amor de Deus. Sem ser. Não tem jeito. Colocar Pronto, tirar o açúcar. É o próximo ponto. Colocar açúcar e adoçante em chá e estragar o chá. Acabou, pelo amor de Deus. No café também. No café também. No café também. Café de qualidade. Café de qualidade, Também. Sim. Exatamente. Tirar o açúcar. Tirar o açúcar. Então, sono, treino, tirar o açúcar. Chá. Álcool, 2 chás por dia. Já deu 5. Shots. Alguma estratégia. Gente, acordou, tem que fazer uma estratégia antioxidante. A primeira coisa que você vai ingerir tem que ter um caráter antioxidante, anti-inflamatório. Porque é a primeira sinalização que você tem para fazer todo o teu controle inflamatório durante o dia. Se você acorda, já come um pão com manteiga, já come um cafezão com açúcar, gente, acabou. Você já gerou um baita estímulo ali
de carga glicêmica, dessa insulina, dessa glicose subindo repetidamente, você acabou com a tua resposta inflamatória. Então, acordou, se não gostar do shot, se tiver sensibilidade por causa do limão, toma um chá em jejum, a gente tem shots prontos hoje, então opção não falta. E à noite também. Fechar o dia com alguma estratégia, aí bota própolis, por exemplo. Excelente. Uma estratégia barata. No Brasil, gente, o pessoal mora lá fora, paga uma fortuna para comprar própolis. E aqui no Brasil ninguém dá valor. Super barato. Põe aí 20 gotas de própolis, por exemplo. E... que mais? Água. Água. Ninguém ingere a quantidade de água suficiente. Até cedo falar uma coisa dessa. Tem gente que não toma água. Se você não tomar o mínimo de água por dia, como é que seu corpo vai funcionar? Como é que eu vou limpar o que eu tenho que limpar? Como é que... Não tem jeito, é impossível. Nós somos água, não tem jeito. Então, quando eu falo assim, quanto de água você toma por dia? Eu tomo 2 copos com os remédios que eu tomo. 2 copos. Desespero, me dá... Se você me perguntar se você não vai no banheiro, né? Não vai, claro que não vai, né? uai. Não tem jeito. Tirar da onde? Nossa Senhora. Aí depois reclama que eu tenho muita retenção. Lógico, não toma água. Não tem como. Então, assim, 2 copos, não, peraí. Vamos calcular por quilo de peso que você tem que, né? Então, vamos tantos ml por quilo de peso. Então, no mínimo, 3 litros. 3 litros? Não deve tomar nem na semana. Não, você não vai começar tomando 3 litros de hoje para amanhã. Vamos colocar metas. Eu adoro trabalhar com metas. Até tanto tempo a gente vai fazer tal coisa. Então, cada semana aumenta meio litro. Uhum. Então, meio litro. Em 6 semanas eu tô tomando 3 litros de água. E o corpo não pede o que ele não conhece. Quer ver uma coisa? 200 ml, um copinho pequeno. Se acordar às 7 da manhã e tomar de hora em hora até às 7 da noite, você toma 2,4 litros, sem nem perceber. De hora em hora, um copinho assim, ó. Fácil. Facinho. E o corpo acostuma e vai começar a pedir aquilo. Sim. Se eu tiver que escolher entre água e comida, eu quero água. Eu não consigo viver sem água. Eu saio de casa com 2 garrafinhas enormes de água. Então não tem jeito. Eu tomo o dia inteiro também. Não tem como, assim, não consigo. E aí a pessoa, não gosta do sabor da água. Que sabor? Água não é pra ter gosto. Né? Mas tudo bem, coloca um pedacinho de gengibre lá se você não achar, né? Uma folhinha de alguma coisa e vai adaptando. E a gente é adulto, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer. Exato. Tudo tem um preço na vida. Eu quero o preço da minha remissão. Sim. Todo mundo dói, literalmente dói. Estar em atividade de doença, dói. Dói mudar? Dói. Qual dor que eu quero pagar pelo preço de... Eu acho que se conseguir colocar isso em prática, nossa, é muito do caminho andado já para o profissional que receber você. Porque você já está com várias mudanças que ele já pode, em vez de começar logo numa fase 1, que é mais... Porque essa mudança vai ter que fazer, seja como profissional, seja sozinho. Você já chega numa segunda fase com uma suplementação um pouco mais direcionada para você, porque não adianta nada fazer suplementação antes de fazer a mudança, porque você vai jogar dinheiro fora. Você, eu vou tomar um suplemento. Ok, o suplemento ele vai atuar em conjunto com outras estratégias. Agora, tomar uma baita forma inflamatória e beber cerveja todo final de semana, não funciona. Jogar dinheiro fora. Não vai funcionar. Porque eu posso até estar tomando, mas o que eu estou utilizando daquilo que eu estou tomando? Você vai gastar os antioxidantes só para metabolizar o álcool, né? Se conseguir. Se conseguir. Se conseguir, né? Então, assim... tem muita coisa que dá pra gente fazer antes de chegar no profissional. E uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, entenda, tem dúvida, pergunta. Sim. Tem paciente que vai com listinha, não tem problema. Qual que é a vergonha disso? Pergunte. Olha, eu posso fazer isso? Eu vi sobre isso, fulano que comentou sobre. Nossa, eu tenho uma amiga que tem lúpus, minha vizinha tá assim. Eu vou ficar assim? Pergunta. Porque conhecimento nunca é demais. Sim. Inclusive, quem tá aqui assistindo a gente, que não tem uma autoimune, mostra esse episódio para quem tem, para quem você conhece. Por quê? Porque você pode estar ajudando alguém. E a gente está aqui para servir. Então não justifica, né, assim, a gente guardar só pra gente. Eu assisti uma coisa legal, eu quero passar para as outras pessoas. Eu quero levar aquilo para o máximo de pessoas que eu puder, porque eu posso ajudar. Com certeza.
A gente não tá aqui segunda-feira à noite gravando episódio porque... tô afim. A gente quer justamente... Porque assim, a gente... Na consulta a gente faz muita coisa de personalizado, mas a gente não consegue fazer isso abertamente para todo mundo. Isso é inviável, é impossível e antiético. A gente não pode fazer isso. Mas isso que a gente está colocando, você consegue colocar amanhã na tua rotina, por exemplo. Isso vai fazer uma diferença tremenda. E vários suplementos também que a gente fala muito na rotina, a própria creatina, o ômega 3, são suplementos com... Existem algumas contraindicações? Até existem, mas são muito poucas, né? E a gente vê ainda uma subvalorização de alguns suplementos muito importantes, como o ômega 3 e a creatina, que deveriam ser mais utilizados nas autoimunes, porque elas atuam diretamente no processo inflamatório, no Mas controle antigo, dele. né? Como se é antigo, não é nada novo, não É tá antigo, na moda. é barato, né? Não é? Barato, realmente é barato. Não é? Você uma creatina, se acabar com um pote de creatina, demora. Demora. E creatina 300 gramas. Média, aí vamos pôr 3 gramas dia, vai para uma mulher. São... Sim. 100 dias, 3 meses. Uma lata tá quanto? R$150? 150 em 3 meses, diluiu aí. Então... Eu falo com os pacientes. O ômega 3 é um pouco mais caro, a gente gasta mais com ele. De sim. qualidade, Gente, vocês não vão comprar ômega 3 de farmácia nunca mais. Compre 2 e leve 3, pelo amor de Deus. Nunca. Ômega 3 tem que ter certificação de isenção de metal tóxico, de chumbo, de tudo. Tem que ter a certificação que tem ômega 3 ali, porque senão você tá tomando só uma cápsula de óleo que não tem ômega 3. Então, poucas marcas que são realmente de qualidade. E são mais caros, tá? 2, 3 vezes mais do que esses baratos que a gente compra em farmácia. Ou então não compra. Ou não toma, melhor não tomar. Melhor não tomar. Melhor não tomar. Porque senão você está inflamando mais sim. com ômega que não é ômega. Exato. Né? E jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora, exatamente. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que eu não vou melhorar. Nossa, tem uma semana que eu não como glúten, que eu não bebo, e não vi nada de melhora. Não vai ver mesmo, não. Não é milagre. Não vai ver. É um processo. Para eu começar a ter, até fitoterápico mesmo que a gente usa, a gente fala, quando que eu vou começar a ver uma resposta? 1 mês, no mínimo, começar. Até remédio, na reumatologia, tem remédios que demoram 3 meses para começar um efeito bom. O mais rápido, digamos assim, tirando o corticoide, né? Mais rápido é 1 mês e meio, de 4 a 6 semanas. Então, É que as pessoas estão acostumadas com o leitinho, né? Instantâneo. Tudo instantâneo. Quer tomar hoje, amanhã não ter dor mais. Não, hoje eu não quero mais ter dor. Não é assim. Então a gente tem que entender que é um processo. E viva o processo, sabe? Viva o processo. Porque o viver o processo vai te fazer absorver aquilo e você já vai saber o caminho. Você vai aprender o caminho certo, o caminho da luz, que eu falo com os meus pacientes, o caminho da luz. Então, assim, no mínimo 1 mês para você começar a ver alguma melhor. No mínimo. Não tem como ser menos do que isso. Treinando, dormindo, meditando. Fazendo tudo. Hoje o paciente falou comigo, não consigo meditar. Eu falei, você não precisa meditar 5 minutos. Você vai sentar lá e vai respirar que seja. Porque os 5 minutos pra você. Os meus, quando eu falo, quero olhar pro teto. Literalmente, o meu meditar é olhar pro teto e ficar lá assim, sem pensar em nada, sem... O meu momento. E ok. E a partir dali você vai começar a entender, a viver aquele momento ali. Porque o meditar não é só meditar para ficar zen, não. É para você estar presente. Então isso é importante. Tudo é treino, tudo demanda tempo. Que ninguém tem. Mas deveria Diz que ter. Diz que não tem. Todo mundo tem, mas acha que não tem. São prioridades. Prioridades. Porque eu tenho tempo para ficar no Instagram, para ver televisão, eu tenho tempo para reclamar da vida, eu tenho tempo para xingar o fulano. Então, peraí. Prioridades. O que é importante para mim? É isso hoje? Então vai ser isso aqui. Os próximos 3 meses, esse é o meu projeto de importância? Então vai ser o meu projeto. E o mundo para lá. Exatamente. Né? O que mais que você vê nos seus pacientes, assim, nos seus atendimentos, nem nos pacientes, Olha, né? Essa questão de tirei o glúten, mas não tirei o álcool, não treino, não durmo. Tô estressado. Já. A pessoa acha que, vou tirar o glúten. Isso é o mais comum, tá?
Às vezes eu prefiro que a pessoa coma glúten moderadamente, mas faça todo o resto. Ramon, você tira glúten? Muitas vezes no começo eu tiro. Pra gente fazer um equilíbrio muito mais amplo até do ponto de vista intestinal. Porque se tá com aquele intestino bem bagunçado, inflamado, isso com certeza vai influenciar diretamente. Essa questão das prioridades, as pessoas acham que vou tirar o glúten e vou resolver. Não, isso é super comum, muita gente faz. E eu acho que ainda falta de atividade física. A falta de atividade física, as pessoas até investem mais no sono, tudo mais, mas elas não treinam. E às vezes eu pergunto assim, o que você treina? Eu faço caminhada. Não é atividade física. Eu faço pilates. Não é, mas eu vou começar com pilates. Ok, começa com o pilates. Mas já tem uma meta de evolução para mudar de atividade. Ele pode ser uma porta de entrada. Isso. Uma caminhada, uma porta de entrada. Nunca fiz nada. Ok, começa com alguma coisa. Mas não tem como a remissão sem atividade física. Musculação. No mínimo 4 vezes por semana. Sim. Não é ficar forte, não é maromba, não é isso. É musculação. Se eu for, e eu acho que ainda eu acho que a pobreza alimentar. As pessoas hoje não consomem mais frutas. Porque tem frutose, tem toda aquela questão do carboidrato, que nem adianta entrar no mérito hoje, dá pra fazer uma live só disso. E a ausência muito de vegetais, eu vejo. As pessoas não comem vegetais. Monotonia. Né? Come só arroz, batata, mandioca, farofa, frango. Tá muito nisso, sabe? Então tirou a fruta. A fruta não pode porque engorda. Então tira a fruta. De repente, não pode o arroz branco. Tirou o arroz branco. Mas também não pode a cenoura e a beterraba porque tem carboidrato. Tirou também. Gente, tá acabando o que comer, né? Só tirei. O que eu coloquei até agora? Não pus nada. De repente, aí começa a falar, como isso me faz mal. Falei, lógico, você começou a tirar grupos alimentares, fazer uma seleção de bioma intestinal, porque você tira um grupo inteiro. Aí quando você come, as bactérias que estão ali presentes no intestino já são bactérias que foram selecionadas por um outro padrão alimentar. Isso. Aí você começa a ter desconforto. Aí, de repente, fica aquele povo que não pode comer nada, que tudo passa mal. Aí confunde síndrome do intestino irritável com doença de Crohn, aí vira uma baderna metabólica que até a gente entender o que a gente vai fazer ali é um desafio. É um desafio grande. É um desafio porque a pessoa sofre junto. Totalmente. Você vai tentando estratégias ali, mas a pessoa tá sofrendo aquilo. E eu vou falar uma coisa. A gente, por exemplo, você, a gente depende muito também do que a pessoa faz. Porque, por exemplo, suponha que eu tenha... você passou comigo, por exemplo. Eu te falar assim, você vai fazer isso aqui, tá? Por 2 meses. Se você fez o plano, aí você chega pra mim, eu olho assim, a Flávia não respondeu bem esse plano. Eu tenho que mudar. Se você não fez e também não teve resultado, eu como profissional eu fico na dúvida. Se o plano não foi de acordo, se a gente vai precisar mudar, fazer manobra de estratégias diferentes, ou se você não fez. Então assim, o profissional ele perde às vezes a capacidade também, porque pela ausência da implementação do proposto. Por isso que eu gosto de fazer o plano junto na consulta. Dá pra fazer isso aqui de manhã? Dá, então eu coloco. E se a gente fizesse isso? Dá pra pôr, então eu coloco também. À tarde é o caos, à tarde... Nossa, o lanche da tarde, a refeição mais importante é o lanche da tarde, porque se não faz ela à noite, é o caos pra comer. E, dá pra fazer isso? Dá. Por quê? Foi a gente entrou num comum acordo. Sim. Né? Porque são, faz isso aqui. Mas isso aqui não é compatível comigo, então por isso tem que fazer junto. E pra justamente ter essa aderência. Se não tiver... Você perde parâmetro. Totalmente. Você não sabe se funcionou, se não funcionou. Nossa, eu fiz 3 meses e não funcionou nada. Tudo bem também, né? Queria que tivesse funcionado, óbvio. Mas tudo bem também. Eu sei que pra você isso aqui não serve. Então eu já vou descartar isso aqui. Vou partir pra uma outra linha. Mas se eu comecei a fazer e parei, não fiz, o que eu vou trazer de feedback pra poder falar assim, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Sabe aquele lanchinho? Não funcionou.
não deu certo, me senti mal, eu não conseguia fazer. E ok, vamos juntos modificar. Exatamente. Agora, se eu não faço, não tem como eu falar se foi ruim, se foi bom, se foi... Eu estou perdendo tempo de vida ali. Porque às vezes a pessoa me fala assim, Ramon, quantas refeições eu tenho que fazer no dia? Não sei. Depende. Eu não sei a sua rotina, não sei que hora você acorda, que hora você dorme, se tem fome de manhã, se não tem. Menos do que 3 eu não ponho, geralmente, tá? Como base. Mas o metabolismo humano, ele é totalmente diferente. O meu é diferente do seu. Talvez você responda super bem com uma suplementação de um ativo Y e eu não responda, né? Ao caso, é um suplemento X. Então, a gente precisa individualizar. Então, tem que fazer totalmente individualizado e a pessoa ter ali a aderência pra gente conseguir avaliar dose e resposta. Isso. Senão a gente perde tempo. E aí o profissional é ruim, e aí... Não é ruim. E pode ser que não funcione mesmo. Tem estratégia que não funciona. Não funciona. Sim. Claro. E não é incomum isso acontecer. Pode ser que não funcione 100%. Mas eu vou entender que aquilo não funcionou, então a pessoa na via X ela não responde muito bem, então eu vou pensar numa outra forma. Eu preciso ter esse feedback, eu preciso ter a pessoa do outro lado comigo disposta. Eu já demiti paciente. Eu também. Já. Eu também. E não foi maldade. Por quê? A gente tá ali juntos, fazendo tendo uma meta juntos, tendo um propósito juntos. E a pessoa não quer, não é o momento dela, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu não posso ser conivente com aquilo. Sim. Então eu falei assim, olha, não é o seu momento, eu não consigo te atender. Era muito mais fácil eu te enganar, pegar a sua consulta lá e pronto, ok, mas eu não consigo, eu não quero, não posso. Porque tem outros... Não, porque tem gente na fila, não é isso. É porque eu percebo que não é o momento da pessoa, ela está perdendo tempo e dinheiro comigo, e eu não vou ser conivente com isso. Atenderia novamente quando a pessoa estivesse pronta, perfeitamente, sem problema nenhum, de braços abertos. Mas se não é o momento, se não quer, tudo bem também. Eu só não posso estar de acordo com aquilo. É aquela coisa, né? É a pessoa que tem que nos procurar e não o contrário. A pessoa tem que estar disposta, igual marcou comigo. Eu quero que a pessoa já esteja disposta à mudança. Porque eu não vou passar a mão na cabeça e dar só o que ela quer comer. Porque se ela não tiver resultado, a responsabilidade está na minha mão também. Se ela não melhora da dor dela, a responsabilidade também está na minha mão muitas vezes. Então, assim, você me procurou por uma mudança. Então você tem que estar disposto. Obviamente a gente tenta equilibrar, não é uma mudança radical. Só que você tem que abrir mão de alguma coisa. Assim como eu também abro mão de, às vezes, deixar comer alguma coisinha que eu não queria, mas eu libero para começar a trazer essa pessoa mais próxima a mim. Mas a pessoa tem que mudar. Ela tem que ter essa disposição. Assim, eu vou passar com a consulta, mas eu estou ciente que mudanças serão necessárias. Sim. Isso vai ser feito. Isso tem que ser feito. Para fazer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. A mesma coisa, exato. Não aí adianta. não precisa nem vir. Exatamente. Fica em casa. Exatamente. Aí eu não quero que venha. Senão a gente se frustra e a pessoa mais ainda. Sim. E eu não quero isso pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém. Óbvio que não. Porque eu quero que os meus pacientes, eles voltem. Assim, Ramon, tô com menos dor. Uma dor de 0 a 10, que eu tinha 9, eu tô com 7. Ótimo. Tô com 4. Ramon, comecei a não ter dor, por exemplo, depois de treinar. Nossa, eu tenho uma paciente que ela tem... Ela me marcou muito, que ela respondeu muito bem. Endometriose. Ela fala, não lembro o nome dela agora. Se você estiver assistindo, você vai saber que é. Ela falou pra mim, Ramon, eu tenho dores de endometriose desde menina. E ela tem pouco menos que eu, ela tem 25 anos, se não me engano, 20... não lembro. E ela veio, falou, nós vamos fazer isso aqui. Eu fui, judiei. Mas eu falei, nós vamos fazer sempre, porque já vem com histórico de nunca funcionar nenhuma estratégia. Então vamos. E ela voltou aí 3 meses depois, Ramon, eu não tenho mais uma dor. Não é muito bom? Zero. E ela tá assim até hoje, porque ela voltou finalzinho do ano passado e ela tá ótima. E ela fala, Ramon, você pode dizer o que você for no plano, eu vou fazer porque tudo funciona. Fala pra mim. E é muito gostoso isso. Eu falo que não tem pagamento melhor do que esse. Não tem. Não tem, porque você muda a vida de uma pessoa. Sim. E dos que estão em volta dela também. Você deu uma qualidade de vida, né? Isso não tem preço.
jeito, não tem preço. E aí eu tava... falei, agora, quando você falou assim, eu vou fazer, eu judiei. Judiei, aquele eu judiei. Porque quando a pessoa... Porque assim, você chega pra mim, fazendo tudo errado, nunca fez estratégia nenhuma. Vamos mais tranquilinho, vamos moldando ali. Mais fácil. Agora, vem aquela pessoa que já passou com profissional X, Y, Z, reumato, obstetra, né? Gineco, tudo. Nada funciona. Você tem que colocar ali, você tem que se virar ali na situação e fazer alguma coisa. E aí eu falo assim, nós vamos fazer isso aqui, eu queria ser um pouco mais... pontual, né? Senão eu não gosto de falar radical, eu falo pontual. É a mesma coisa pra mim. Pontual. Mas a gente precisa ter um parâmetro melhor de efeito aqui. Fiz ela parar de beber 100%. Não vai beber. Por quanto tempo? 3 meses até você voltar. E ela não parou, ela não bebeu, ela ficou sem beber. Então, assim, tem algumas situações que você tem que ser mais agressivo, entre aspas. Não tem como. Sim, porque senão vai continuar mais do mesmo. Você vai ser o 50º profissional que ela procurou e não vai resolver. E vai gastar dinheiro na minha consulta e vai falar assim, não resolveu. Não é bom. Não deu certo. Não é assim. Pode não dar certo mesmo, ok. Mas quando a pessoa tá ali, assim, ela tá empenhada, já é meio caminho andado pro negócio dar certo. É impressionante. Parece que a energia puxa pro negócio funcionar. Você sabe que às vezes eu tô montando plano, que eu tô montando lá com a pessoa, né? Aí eu tô lá. Mas eu penso em falar alguma coisa, já tô escrevendo ali. O que eu vou colocar? Aí eu apago mentalmente, assim, falando, larga a mão que isso aqui vai complicar a vida da pessoa. Não vai dar certo. Aí eu já tiro. Mas seria uma estratégia excelente pra fazer. Mas aí eu acho que eu vou mais atrapalhar do que ajudar fazendo isso. Deixa pra uma próxima. Aí eu anoto ali no prontuário. Próxima estratégia eu coloco no finalzinho de cada atendimento, eu coloco meio que metas pra próxima, né? Aí eu deixo lá o que eu penso em colocar em ativo pra rodar, de suplementação. E às vezes eu coloco tentar refeição de caráter X, Y, Z em tal momento, por causa disso. Tá vendo? A gente não é malvado, não. A gente pensa em vocês. Só que tem hora que não dá pra mudar. O que dá pra mudar a gente faz, a gente adapta, não tem problema. Mas tem hora que não dá pra mudar, não tem jeito. Não, tem coisa que não tem jeito. Só ou vai. Eu odeio exercício físico, então faz o que você menos odeia. Desculpa. Mas faz. Desculpa, não tem jeito. Eu também não gosto. Também não. Voltei. Você voltou a treinar agora, hein? Voltei. Tá dolorido aí? Não, já passou. Já passou, mas até sábado o negócio foi feio, viu? Até domingo. Você ficou 6 meses sem treinar, você falou? Mais ou menos, assim, não tava indo bonitinho, né? Ia uma vez, 2 vezes na semana, ia lá, mais conversava do que treinava. Aí eu falei, você tem que mudar isso. Aí voltei quarta-feira com tudo, eu falei, nossa senhora, eu acordei quinta, gente. Eu sei. Parecia que passou um caminhão em cima, mas não era nem de dor. Era uma coisa, um cansaço, uma coisa que eu não sabia o que era aquilo. Eu tô com Covid. Tava exaurida. Tava exaurida. Mas assim, eu tenho uma memória muito boa muscular. Então, com 2 semanas treinando, já fica tranquilinho já de novo. Mas eu falei, vou mostrar pra vocês que não é privilégio de vocês que treinam no começo de dor, não. Todo mundo tem dor. Quem não tiver, tá normal, não tá treinando direito. Você sabe que o pessoal me pergunta, às vezes eu posto foto na academia, quem me segue no Instagram vai saber do que eu tô falando. Pergunto o que eu uso no braço pra treinar. Eu só uso, sabe os straps que eu amarro aqui, fica uma fita. Porque eu tenho dor tanto no dedo, quanto muitas vezes no punho. E quando eu vou treinar costas, esse negócio de ficar puxando às vezes me incomoda. Então eu amarro aquela fita, porque quem segura a barra é a fita. Eu não tenho que fechar o dedo pra fazer garra. Entendi. E o pessoal, o que é aquele negócio que você usa? Eu falei, gente, aquilo é só pra segurar o negócio. Aquele aparelho que você usa pra treinar. Ai, meu Deus. Ai. Vamos fazer um resumão, então? Bora. E agora eu tenho autoimune. Então vai lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Dormir. Sim. Parar de beber. Fazer atividade física. 2 chás por dia. Tirar açúcar? Tirar açúcar, 100%. Gente, vai doer, dói de uma vez e acabou. Mais fácil. Né? Com certeza. Tira de uma vez. Lógico. Então deu 5. Manejo do estresse. Manejo do estresse e meditação. Suplementos, se a gente fosse falar como assim, o mais
que a gente poderia usar, eu citaria creatina, E ômega de qualidade. ômega 3 e uma cúrcuma. Uma cúrcuma Tem legal. umas cúrcumas boas no mercado. Isso, de qualidade. Esses 3, sim, a gente já consegue belíssimos efeitos para começar. Tem Sim. mais um monte de coisa para fazer. Sim, Mas, nossa, começando com isso, começando o própolis também. a própolis, e coloque própolis. 20 gotinhas por dia. E farinha. Aí eu não falo nem de farinha de trigo. Eu falo de farinhas. Com ou sem glúten. Porque não adianta nada, eu vou tirar o pãozinho francês e botar uma tapioca de manhã que tem a carga glicêmica alta. Mas não tem glúten. E daí? A carga glicêmica vai te engordar. Não vou nem falar de autoimune agora. A pessoa quer perder peso. Trocar um pão por uma tapioca, gente, não muda nada. 6 por meia, 12. E às vezes a tapioca tem maior teor de carboidrato do que um pão, tá? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com algumas trocas não interessantes. Né? Então, tira a farinha de trigo, farinha de arroz, porque tudo tem carga glicêmica alta. Gente, fazendo isso, alguma melhora vocês já vão sentir, eu não tenho dúvida. E assim, quando chegar no profissional, o profissional já vai dar um segundo passo com estratégias muito mais pontuais. Aí começa ciclo de carboidrato do planejamento, aí começa uma estratégia talvez mais cetogênica, como a low carb, com um jejum sendo intercalado ali em alguns momentos da semana, por exemplo. Aí a gente começa a ser cada vez mais profundo na estratégia. E tendo mais resultados. Com certeza, sem dúvida. Feito? Feito. Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês, né? A gente tá aqui tentando trazer muito assunto bacana para vocês e coloquem aqui pra gente o que vocês acham interessante de falar, porque isso aqui não é pra gente, é pra vocês. Então, deem sugestões de temas, dúvidas, que as dúvidas podem virar temas, né? Pra gente poder enriquecer isso aqui cada vez mais. E como sempre, só lembrando, a gente não tem assuntos fixos, a gente vai falar de qualquer coisa. Então a gente está no podcast número 3, então no 1 a gente já falou de toda a mudança de final de ano, de promessa, depois a gente falou no episódio 2, falamos de pizza, de fermentação, hoje a gente está falando dessas autoimunes, no próximo vai ser um podcast super bacana. E assim, deixa aqui embaixo pra gente o que vocês querem, que a gente realmente bata um papo, que a gente vai sempre trazer vários assuntos diferentes para vocês. Certo. Então até a próxima. Até. Obrigado pela companhia. Pra nós, né? E uma ótima semana para todos vocês.